Boa noite, pessoas. Tudo bem? Então, resolvi fazer essa aulinha aqui para vocês. Eu não gosto muito de coisa pronta, de fórmula, de entra aqui, sai ali, faz isso, faz aquilo. Eu acho que mercado não é assim, tá? A gente tem que analisar, tem que entender, tem que tentar compreender o que está acontecendo, mas eu acredito que é importante a gente ter algumas cartas na manga. E vou mostrar aqui para vocês um operacional, um tipo de operação que eu faço, tá? É um setupzinho meio que pronto, mas isso pode ajudar vocês nas suas entradas, isso pode dar uma forma para vou dar para ajudar vocês a olharem o mercado, às vezes, tipo, não sei o que fazer, não tô conseguindo entender. Isso pode dar uma folga, até para vocês entenderem por que que às vezes eu carrego um pouco mais uma operação ou não, tá? Porque eu uso muito isso para determinar como eu trabalho sem stop, vocês sabem que eu não coloco stop nas minhas operações, justamente para não levar uma violinada. Então isso é uma das coisas que eu uso para determinar se eu vou sair de uma operação ou não, tá? Então é o seguinte, eu gosto muito de usar a VWAP, para quem conhece meu operacional desde as antigas, tá ligado? Que eu gosto muito da VWAP. Lógico, minhas decisões não são baseadas somente na VWAP, tá, gente? Tô mostrando isso para vocês, mas assim, coloquem isso em prática junto com outras coisas, tá? Outras análises para determinar se vocês vão entrar numa operação ou não, tá? Mas eu vou ensinar o básico, a receitinha de bolo, tá? É receita de bolo. E dito isso, vou dizer que receita de bolo às vezes dá ruim, tá? Às vezes o bolo embatuma. Você faz 3 bolos bons e de repente um dá ruim, ok? Então, assim, não é uma coisa que funciona toda hora, mas funciona muito, tá? Então vamos lá. Qual é o trade da VWAP? Que é o trade que eu faço na VWAP. Analisando o mercado e estudando o mercado, e eu tenho, como eu sempre falo, eu tenho mania do diário, eu gosto de anotar minhas operações, eu tenho métricas, então todas as análises que eu faço, eu refaço e faço mais uma vez, e repasso todas as operações que eu executo, e com isso, com o tempo, eu fui determinando algumas coisas. Uma delas é o seguinte, eu percebi que toda vez que o preço perde a VWAP ou ganha a VWAP, ele só muda a tendência daquele movimento ali. Tendência que eu digo, não tô falando do macro, tá? Não tô falando do dia, não tô falando de nada disso. Tô falando ali se eu tô pensando em compra ou venda. Aquele meu raciocínio só vai mudar quando o trade, quando o preço perde ou ganha a VWAP mais de 250 pontos. Eu percebi que toda vez que o preço rompe a VWAP mais de 250 pontos, aquela operação costuma andar muito. 500 pontos, 400 pontos, 600 pontos, 700 pontos, 1000 pontos. Então, o que eu concluí com tudo isso? Que eu toda vez que o preço fica ali testando a região da VWAP, para ele confirmar para mim se ele vai para cima ou para baixo, ele tem que andar 250 pontos, certo? Então vamos lá. Hoje vou mostrar aqui para vocês, tá? No gráfico aqui. Hoje o preço abriu, né? A gente abriu aqui o pregão, preço perdeu o VWAP. Olha só, perdeu o VWAP aqui. Falei, bom, ele conseguiu aqui fechar aqui abaixo da VWAP, né? Fechou aqui abaixo da VWAP. Quando o preço fecha abaixo da VWAP, eu vou medir para ver quantos pontos ali o preço andou, tá? Até o momento que ele perdeu a VWAP. Olha só, ele fechou aqui abaixo da VWAP e ele andou 315 pontos. Isso para mim diz que o preço vai andar mais para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou esperar um retorno na VWAP. Quando ele retornar na VWAP, eu vou colocar um stop de 250 pontos.
Por que um stop de 250 pontos? Porque é o máximo que ele pode andar. Normalmente ele não, se o preço mudar de rumo, né? Se eu tô esperando ali uma venda e o preço mudar e for para cima, ele vai andar 250 pontos, vai desconfigurar a venda e eu vou começar a pensar em compra. Então foi aquela operação que eu fiz, que eu pedi para todo mundo estopar. Entrei quando o preço retornou na VWAP, entrei aqui nessa região, coloquei um stop de 200 pontos. Aí, olha só, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Esquecendo a operação que eu fiz, esquecendo o stop de 200 pontos, tá? Tô falando aqui de 250 pontos. A minha perspectiva era que, como o preço tinha andado para baixo, mais de 250 pontos, ele ia segurar nessa região e ia voltar a pagar ali pelo menos mais uns 300 pontos. Entrei aqui nessa região e o preço acabou ganhando VWAP novamente mais de 250 pontos. Ele andou ali 340 pontos. Opa, estopei, ok. É aquilo que eu falo, receita de bolo dá certo, mas às vezes falha, tá? Nada no mercado é 100%. Se tivesse alguma coisa 100%, era só a gente fazer aquilo todo dia que dava certo, gente, tá? Todo mundo ganhava dinheiro no mercado. Ok, preço ganhou VWAP mais de 250 pontos. Opa, o que eu vou esperar? Vou esperar um retorno na VWAP e vou novamente fazer ali uma compra na VWAP, ok? Aí, assim, é aquilo que eu digo, vocês têm que analisar junto com outras métricas, tá? Por exemplo, por que eu fiz outra venda, né, de manhã, aquela que a gente saiu no zero? Porque eu não confiava nisso daqui, tá? Eu tinha outras coisas ali acontecendo e como eu sei que receita de bolo às vezes falha, eu achei que fosse um falso rompimento aqui e que o preço continuaria para baixo. Ok, saímos na VWAP, falei, beleza, agora então realmente ele ganhou VWAP mais de 250 pontos, eu tenho que começar aí a pensar em compra, tá? O pessoal aqui estava analisando o que eles estavam fazendo, estava olhando para as ações, estava olhando para tudo isso, tá? Mas enfim, tô ensinando só a receitinha de bolo. Então vamos lá. Ganhou aqui 250 pontos. Vou esperar um retorno na VWAP. Retornou na VWAP, o que eu vou fazer? Vou fazer uma compra na VWAP com um stop de 250 pontos. Vamos ver aqui onde é que vai dar 250 pontos aqui pra gente medir aqui certinho. Deixa eu ver aqui. 715 mais ou menos. Aqui, 730, vamos lá. Mais ou menos por aí nessa região. Vou colocar meu stop de 250 pontos da VWAP e vou fazer a compra, a entrada aqui na VWAP, certo? Aí vou esperar o preço andar. Lógico, daí vou determinar alvos e outras coisas aí, né, minha gente? Mas normalmente, assim, tem que buscar pelo menos 1 para 1, tá? O preço ficou aqui enrolado até que ele foi lá e pagou. Vamos ver quantos pontos da VWAP aqui. Vamos colocar aqui, né? A gente entrou aqui nessa região. Pagou ali 449 pontos. Que foi aquela entrada que eu falei lá, gente, vamos... nessa hora que eu não tinha entrado ainda, foi mais pra frente ali. Eu estava ali esperando ou mais alguma confirmação, né, para eu poder entrar com um pouco mais de confiança com vocês. Aí o preço bateu ali, foi lá, pagou 449 pontos, tá. Aí eu peguei e falei, olha, gente, vou entrar no 100, né, com expectativa que ele vá no 500. Por que eu falei que eu ia entrar no 100? Porque eu estava esperando um retorno na VWAP. Ele retornar na VWAP para eu entrar no 100 aqui e pegar aqui a subida até o 500. Acabou que quando a gente entrou, ele subiu muito rápido, a gente entrou um pouco mais em cima, né, no 200 ali, e conseguimos ali pegar aqueles pontinhos daquela operação, tá? Mas olha só, se eu tivesse entrado lá atrás, o stop tá aqui embaixo, ó, 250 pontos, e olha só, gente,
quantas vezes o preço testou VWAP e voltou. Se eu tivesse feito todas essas operações, lógico que eu não tô falando para vocês que é para vocês ficarem batendo boleta, tá? Mas olha só, pagou aqui 400 pontos, pagou aqui de novo. Se você vai gerenciando, né, lógico, para ser estopado, para sair no gerenciamento, pagou mais 300 pontos. Aí aqui pagou de novo, pagou de novo aqui, ó, mais 600 pontos, e o stop estaria lá embaixo, né, nos 250 pontos. Ok, o preço voltou aqui, testou novamente ali a região da VWAP, entrei aqui, vou entrar aqui na região aqui da VWAP. Deixa eu ver onde é que vai dar aqui os 250 pontos. Vamos ver aqui. Ó, 250 pontos. A gente já viu aqui, ó, teria sido estopado, certo? Ok, né? Já peguei ali algumas operações. Como eu disse, receita de bolo às vezes falha. Mas, então, o que aconteceu? Preço pegou e perdeu o VWAP 250 pontos. Olha só, perdeu aqui, andou aqui 400 pontos depois da VWAP. O que eu vou fazer agora? Vou pensar em fazer vendas. Expectativa que o preço volte na VWAP, teste ela, vou colocar um stop de 250 pontos e farei uma venda. Então, olha só, preço testou VWAP, pagou aqui quantos pontos? Vamos ver. 200 pontos. Testou VWAP de novo aqui, ó. Se tivesse entrado aqui, pagou ali mais 200 pontos. Aqui de novo, mais 200 pontos. Que foi uma das entradas que eu fiz ali, que eu falei que eu tinha expectativa de que o preço fosse até o 900. Por que eu falei? Protege assim que andar. Entra no 100, protege assim que andar. Por quê? Porque ele não estava perdendo a região do 900, tinha defesa aqui. E a defesa eu vejo aqui, ó, tá? Eu vejo aqui no Times in Trades a defesa. Tinha defesa aqui, então a expectativa era só pegar uns pontinhos e sair fora. Por isso que eu falei, andou, protege. Então, era para entrar, andou 100 pontos, protege, já era. Porque o preço não estava andando. Aí, ok, né? Passou aqui e tal, bastante tempo. Acho que foi mais aqui para frente que a gente entrou, né? Foi depois, foi próximo da subida. Aí, o que aconteceu? Preço ganhou 250 pontos a VWAP novamente. Entrou um monte de fluxo comprador lá aquela hora. O que eu vou esperar? Um retorno na VWAP, tá? Preço retornou na VWAP. O que eu vou fazer? Vou colocar um stop de 250 pontos, tá? O seguinte, aí aqui é interessante eu pontuar por que eu entrei no 200. Porque, gente, a média de 200, que é essa média azul aqui, ela também costuma ser uma região de defesa, uma região que o preço se costuma segurar. Tá vendo como ela e a VWAP estão sempre juntas? Então, por que eu entrei no 200? Porque eu tinha a VWAP, porque eu tinha a VWAP próxima, mas porque eu tinha a média de 200 e eu tinha a região de fechamento, que é essa linha rosa aqui. Eu falei, bom, vou entrar no 200, que eu acho que ali o pessoal vai segurar o preço e vou carregar até o 500. Mas o meu stop para esse tipo de operação aqui tem que ser o quê? 250 pontos da VWAP, tá? Os 250 pontos de stop é da VWAP, não é da entrada. Por isso que eu tento entrar o mais próximo que eu puder da VWAP, tá? Por que eu consegui pegar essa operação aqui? Porque eu estava contando 250 pontos aqui da VWAP, tá? Então, olha só, 250 pontos, ele dá aqui embaixo. Então, o preço não pegou o meu stop, porque o meu stop estaria aqui nesta região aqui, tá? Então, por pouco não pegou, mas não pegou. É aquilo que eu falei. Ele só vai desconfigurar a entrada se ele romper VWAP mais de 250 pontos, tá?
Então, meu stop estava 250 pontos para baixo da VWAP, aí eu consegui pegar essa subida aqui. Só que daí, nesse tipo de entrada aqui, vocês têm que pontuar, se vocês têm que pesar aí e tomar uma decisão. Vou entrar antes para não correr o risco de ficar fora da operação e aguentar um stop maior, ou vou esperar ele bater na VWAP e só vou entrar se ele for lá, porque o meu stop não vai ser maior do que 250 pontos, tá? Aí é uma decisão que vocês têm que tomar. E assim, gente, pode olhar, vou até colocar aqui o gráfico de ontem, só pra gente finalizar, tá? Podem colocar aí, podem fazer backtest, podem olhar, o preço sempre vai respeitar a VWAP. Aí aqui, ó, ontem, por exemplo, tá vendo aqui, ó, ele ganhou VWAP e subiu sem parar. Aí nesse caso aqui, ele respeitou o quê? A média de 200. Lembra que eu falei que a média de 200 tem ali mais ou menos a mesma função da VWAP? Então, respeitou aqui a média de 200. Lógico que para um dia desses, né, o stop vai ficar muito comprido. Mas se você tá vendo que a tendência é de alta, você pega ali e, enfim, você consegue entrar ali na média. Vamos ver aqui outro dia. Aqui, dia 12, olha só, preço aqui, ó, ganhou VWAP, bateu na VWAP e pagou, bateu na VWAP e pagou, bateu na VWAP e pagou, bateu na VWAP e ficou enroladinho aqui, mas pagou. Então assim, sempre dá para pegar uns pontos, tá? Não gosto de receita de bolo. Acho que vocês têm que entender o mercado. Lógico, se vocês estiverem olhando para outras coisas e ver que realmente o mercado está confirmando aquela operação que você está fazendo na VWAP é muito melhor, mas isso pode ajudar vocês a entender um pouco mais algumas operações que eu faço, ou até mesmo fazer aí as operações sozinhos, tá? É isso então, pessoas. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só me chamar.